Olá, boa noite. Bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos às 7 horas da noite e repetido depois às terças-feiras às 10 horas da noite no canal 49. Mas se por acaso, como eu vivo em Interlock e não posso ver o canal 49, portanto vou à internet, vou ao YouTube, escrevo lá Nossa Fé, Nossa Vida e lá estão todos os programas arquivados. Portanto, podeis ver o programa no canal 49 ou podeis ver na internet. Estamos aqui esta noite, eu sou António Borba de Interlock e comigo está a Ricardina e o José Gomes, o casal Ricardina e José Gomes, bem-vindos. Obrigado e boa noite também, António, e boa noite para os nossos ouvintes neste momento. Tenho muito prazer em falar convosco, em fazer o programa convosco, já fizemos domingo passado e já no domingo passado, se por acaso não vistes o programa, falámos um bocadinho acerca de porque é que a Ricardina e o José não tinham estado aqui. A Ricardina tinha tido um problema de saúde, mas graças a Deus que se encontra bem, não é, Ricardina? Já me encontro um pouco melhor, já vou fazendo a minha vida. Um pouco fraca ainda, mas hoje experimentei e aqui estou. Hoje o Nosso Senhor disse, ei, olha que nós precisamos de ti para fazer o programa, não foi? Não, tem muita gente, Eu sei que havia muitas pessoas a dizer onde é que está o José, onde é que está a Ricardina. Eu posso dizer uma palavrinha a esse Diga, respeito? faz favor. Foi bom ela dizer que já está melhor, porque eu já estou cansado, né? Também fazer o vacuum clean, lavar os quartos de banho, fazer o vacuum clean. Não acredito. E era tempo de eu descansar um little bit. Não acredito muito nisso. José, tu não... olha que nós não vamos falar neste domingo, mas domingo que vem a primeira leitura fala acerca do que é uma boa mulher. E nós vamos aplicar isto também, o que é um bom homem. Portanto, já fica aqui o sinal para ver também o programa daqui não o domingo que vem. Mas hoje estamos aqui a celebrar a celebração da Basílica de São João de Latrão. E talvez as pessoas possam perguntar, mas afinal de contas, por que é que a Igreja celebra a Basílica de São João de Latrão? Olha, há uma razão muito, muito boa e vou explicar, que é para as pessoas saberem porque é que nós temos esta festa da Basílica de São João de Latrão. Até ao século, parece-me foi até o século XIV, os papas viviam perto da Basílica de São João de Latrão. A Basílica de São João de Latrão foi uma basílica mandada construir pelo imperador Constantino I, que foi o primeiro imperador cristão, e depois ele ofereceu essa igreja à igreja, parece que foi o Papa Silvestre I que dedicou a basílica. Mas os papas não só celebravam ou usavam essa basílica, mas ao mesmo tempo também viviam ali ao lado da Basílica de São João de Latrão. E a razão que ela é chamada São João de Latrão é porque a propriedade onde a basílica foi construída pertencia a uma família rica, que chamavam Laterani, e até às vezes chamavam Lateranense, Catedral dos Lateranenses. Portanto, começou a chamar a Catedral, ou não a Catedral, a Basílica de São João de Latrão. E por isso é que ficou com esse nome. E até as pessoas pensam, mas afinal a Basílica do Papa é a Basílica de São Pedro, o Vaticano, mas não é. É a Basílica de São João de Latrão, não é? Esta aqui é a mãe de todas as igrejas. Exatamente. E que se ocorreu a maior parte dos concílios, não sei se foi 5, mais importantes da Foram igreja. 5 concílios que tiveram lugar na Basílica de São João de Latrão. E todas, quinta-feira santa, o Papa celebra lá a missa. Pois. É muito importante. E a princípio ela chamava-se a Basílica do São Salvador. E depois eles chamaram também Basílica dos Santos São João Evangelista e São João Batista. E por isso o nome Basílica de São João de Latrão. Mas eu, por acaso, quando a Maria e eu estivemos em Roma, fomos visitar esta basílica. É uma basílica bonita. Bem, as basílicas, as igrejas em Roma são lindíssimas. Eu até, por acaso, a Maria e eu, nós gostávamos de voltar a Roma só para visitar igrejas, porque
às vezes está-se a andar na rua, em Roma, e vê-se assim, eu não esqueço, vi uma igreja e ela até estava quase ao nível da rua, e nós descemos e fomos ver uma igreja formidável, lindíssima. Portanto, quem tem tempo e quem pode ir a Roma, vale a pena ir a Roma. Olha, eu tenho tempo e posso ir a Roma, mas não vou. Não, porquê? Eu não entro em avião. Tem medo de andar de avião. Eu não entro em avião. Eu gostava de conhecer a freguesia onde a minha esposa nasceu, na Terceira, mas infelizmente não posso ir. Não vou. Tenho duas coisas boas, não passo mal e não gasto dinheiro. Eu ouço isso às vezes a pessoas que dizem que não podem, não têm medo de andar de avião. Eu faz-me lembrar uma vez que fomos a Nova Iorque e a Maria Salvador, que vocês conhecem, de Torlock, também tem muito medo de andar de avião. E então, antes de entrar para o avião, nós demos um comprimido que era para ajudar a dormir. Ela aconteceu que nessa altura passou uma trovoada por cima do aeroporto e o avião ficou atrasado e, portanto, ela já tinha tomado os comprimidos. Quando chegou a altura de nós entrarmos para o avião, tivemos que levá-la já porque ela já não podia andar por si. Mas está bom. Isto nós agora vamos aqui um bocadinho mais a sério. E, caros amigos, vamos então ler a primeira leitura. E vou pedir à Ricardina que leia esta primeira leitura. Não, eu desta vez... O João, exatamente. Eu vou ler. Então, José, faz favor. A leitura de 9 de novembro. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo reconduziu-me à entrada do templo. Debaixo do limiar da porta saía água em direção ao oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o oriente. As águas corriam à parte inferior, do lado direito do templo, ao sul do altar. O anjo fez-me sair pela porta setentrional e contornar o templo por fora, até à porta exterior, que está voltada para o oriente. As águas corriam do lado direito. O anjo disse-me: esta água corre para a região oriental. Desce para Arabá e entra no mar, para que as suas águas se tornem salubres. Todo ser vivo que se move na água, onde chegar esta torrente, terá novo alento. E o peixe será mais abundante, porque aonde esta água chegar, tornar-se-ão sãs as outras águas, e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente. À beira da torrente, nas duas margens, crescerá toda a espécie de árvores de fruto. A sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão frutos novos, porque as águas vêm do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma leitura depois, sempre difícil de interpretar. Exatamente. Vais ler o Salmo eu também, aproveito para ler o Salmo, devia ser cantado, mas não foi possível desta vez encontrar a melodia para a letra. Temos as palavras, mas não temos a música, não é? E tu não quiseste inventar a música? Não, desta vez não. Não é melhor falar sobre a leitura? Está bem, lê então o Salmo, faz favor. Os braços de um rio alegam na cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Os braços de um rio alegam a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, auxílio sempre pronto na adversidade. Por isso nada receamos ainda que a terra vacile e os montes se precipitem no fundo do mar. Os braços de um rio alegam a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e a torna inabalável. Deus a protege desde o romper da aurora. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as maravilhas que realizou na terra. Os braços de um rio alegam a cidade de Deus, a morada santa do Altíssimo. Muito obrigado, José, por teres lido a primeira leitura e o Salmo. E, Ricardina, nós, antes de começarmos a ler o Salmo, tu ias dizer qualquer coisa acerca da primeira leitura, não é? Sempre que eu ouvi esta leitura, para mim era confuso, estas águas,
pelas portas e não fazia assim uma muita ideia. Eu gostava sempre que fosse um padre que me soubesse explicar isto muito bem. E tu agora já sabes explicar. Não sei. Já sabes explicar. Não, é só a única coisa que eu senti nesta leitura hoje, quando estava a ler, é a casa do Senhor é a casa de oração. Mas ele é tão grande, tão magnífico, ele não cabe dentro de uma igreja. Ele espalha-se sobre estas portas fora e as águas é as graças, parece-me que é as graças dele, e até se transformam em águas tão puras que faz crescer os frutos mais do que uma vez ao ano, faz crescer a graça entre as pessoas. Eu não sei se estou a ler isto, se estou a entender eu acho que sim. Eu penso que ele quer nos dizer isto. Deus não pode ficar só dentro de um templo. Ele sai por todas as partes de uma igreja e vai por todos os lados criar muitas coisas. Só nós temos que entender o que são essas coisas que ele quer. E tu, José, o que é que tu querias adicionar aqui? É isso que a tua melhor metade disse. O que eu quero adicionar aqui é a parte muito especial que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana tem. É a sua dimensão e a sua organização. Como vemos, a Igreja de Roma, que é a Igreja de São João de Latrão, ela é mãe de todas as igrejas à volta do mundo. Nós falamos Igreja, nós católicos, porque acreditamos, nós cremos que Cristo está vivo no sacrário. Já temos tempo. E, portanto, eu acho uma organização, quer dizer, todas as igrejas à volta do mundo e até as comunidades cristãs têm o símbolo que é Cristo no sacrário. Então, o Papa faz a Quinta-feira Santa lá, a igreja especial do lava-pés. Quer dizer, estamos todos reunidos num poder da nossa igreja. Não fazemos qualquer coisa, eu faço aqui, tu fazes ali, eu te faço não. Somos todos sempre iguais. As leituras são todas no domingo, são todas iguais. Tanto faz na China, como faz na Rússia, como em Portugal, no Brasil. Elas são sempre a mesma coisa. Portanto, nós estamos aqui a dar o nosso sinal para nós fazermos um bocadinho de intervalo. Nós vamos fazer um intervalo, mas José, não esqueças o pensamento que estavas, porque quando nós voltamos daqui a bocadinho nós podemos terminar. Portanto, caros amigos, nós vamos fazer um pequeno intervalo de 60 segundos e voltamos daqui a bocadinho para continuar a falar acerca desta festa tão importante, a festa da Basílica de São João de Latrão. Então, até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Boa noite, mais uma vez bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido aos domingos às 7 horas da noite e repetido às terças-feiras às 10 horas e também através da internet do YouTube. Nós hoje estamos aqui no dia 9 de novembro e, como disse há bocado, está comigo o casal Ricardina e José Gomes. Estamos aqui a falar acerca da Basílica de São João de Latrão e já explicamos que a Basílica de São João de Latrão é a Igreja do Papa. Muitas vezes nós pensamos que a Igreja do Papa que é a Igreja de São Pedro em Roma, mas não é a Igreja é a Basílica de São João de Latrão. E, na verdade, a Ricardina estava há bocado a falar aqui desta leitura, da primeira leitura, que dizia: a água corria do lado direito do templo, estas águas correm então para a região oriental e espalham-se. E ela deu uma explicação muito boa que sai da igreja toda. Eu também acho que parte desta leitura também é esta questão de que as igrejas do mundo, de alguma maneira, saem daquela primeira igreja de Roma, a igreja da Basílica de São João de Latrão. Porque se nós formos ver, foram lá que muitos dos papas foram eleitos ou foram dedicados, esqueço-me agora a palavra, nomeados, exatamente, e foram lá que tiveram, como dissemos, 5 concílios ecuménicos, e assim, portanto, a ideia é a igreja principal
da nossa igreja, de lá que saem as igrejas todas. E além disso, também, se nós formos ver, tem o outro aspecto da igreja, templo de Cristo. Cristo é que é a igreja e é um templo. E, portanto, o Espírito Santo sai de Cristo e espalha a igreja pelo mundo todo. Portanto, acho que se nós formos ver, Cristo disse, quando ele foi a Jerusalém e começou com o chicote a bater naqueles que estavam lá, ele disse, destruí este templo e eu o construirei e edificarei em 3 dias. Portanto, tem o sentido material e tem o sentido espiritual. E acho que neste caso estamos a falar aqui no caso do sentido espiritual. E vamos então agora ler o Evangelho e depois vamos continuar a conversar acerca deste mesmo tópico. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas, tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito, devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe, que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes, destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus, foram precisos 46 anos para construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu estava a imaginar esta cena em que nós sabemos que os judeus iam todos a Jerusalém por ocasião da Páscoa, não era? Passover, da Páscoa. Yeah. Imaginemos a balbúrdia que existia nessa altura no templo, porque eles compravam um animal, não era? E depois esse animal era imolado para ser oferecido a Deus. Uhum. Agora imaginemos que os sacerdotes estavam de alguma maneira a abusar do povo, não era? Porque iam oferecer os animais, mas antes de oferecerem os animais estavam a vendê-los e a vendê-los por preço bastante elevado. Imaginemos... Era um negócio. Estavam a fazer negócio com as coisas de Deus, não é? Imaginemos, eu compreendo a ira de Jesus ao entrar na casa do seu pai e ver este pagódio todo, como nós dizemos, este pagódio todo que existia nesta sua casa. O que é que vocês pensam acerca desta leitura? Eu há pouco disse, o templo de Deus, ele é a igreja quando tem o Cristo vivo. Porque se não tiver o Cristo vivo, a gente pode convidar amigos para rezarem a Bíblia ou para aprender a Bíblia na nossa casa, numa garagem, como já vi também, como em outros salões, etc. Mas como igreja é onde está o sacrário, onde acreditamos que está Cristo vivo. Mas ali não estavam, ali era o templo de orar. Por isso é a razão de chamar o templo. E ele ficar zangado, era o templo do pai dele. E quem é o pai dele? Nota bem, ele fez-se homem. Pois. Não é verdade? Pois. Porque se a gente for ver a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas distintas num só Deus. Então Jesus Cristo também é Deus. Não é verdade? Sim. Exatamente. Exatamente, justamente. Porque até às vezes a gente tem o costume, não sei se as outras nações também têm, nós temos o costume de chamar a Maria Mãe de Deus,
porque Maria é mãe de um homem que ao mesmo tempo é Deus, é Jesus Cristo que é Deus. Portanto, Jesus era totalmente Deus e totalmente homem, que é uma coisa que na defesa é difícil de compreender. E tu, Ricardinho, o que é que esta leitura te diz? Pois esta leitura diz-me é que se aquilo era o templo de Deus, onde as pessoas iam orar, não podia ter negócio. Não podem estar com uma vela para Deus e outra para o dinheiro. Mas já não digo diabo, mas para as coisas materiais. Ali tão perto. Era um abuso. E o Senhor veio limpar isto. Ele veio para limpar muita coisa. E é por isso que eles quiseram matá-lo, porque eles não concordavam com esta ideia de Jesus. Estavam a fazer o seu negócio. Tanto dinheiro ali e agora vai acabar com isto tudo. Como é que ia dizer que ainda construía aquilo em 3 dias... Mas eles, a sua mente, não podiam imaginar o que seria que ele estava a dizer, que era o que aconteceu com a morte e a ressurreição. Eles pediram-lhe um sinal, disse que sinal nos podes dar para estar a fazer isto aqui, a destruir todas essas casinhas que temos aqui dentro e também mesas e etc., não é? Pois. Eu também refleti sobre esta leitura. Há 2 aspectos que nós já estamos aqui a tocar de alguma maneira, mas que eu queria botavas um bocadinho assim mais em cima da mesa. E, em primeiro lugar, é o aspecto físico do templo de Deus. A igreja, todas as igrejas, são um templo de Deus. Claro. E, como tu disseste, José, tem o Santíssimo Sacramento, portanto, uma razão ainda maior para nós termos o respeito ao templo de Deus. Portanto, a igreja como edifício merece o nosso respeito. O outro aspecto também é a questão que a igreja somos todos nós. E, portanto, eu acho que, até ao meditar sobre isto, eu pensava, é como se nós fôssemos, cada um de nós, eu, a Ricardina, o José, fôssemos uma pedra. Não somos uma pedra física, mas somos uma pedra espiritual, e essa pedra constrói a igreja toda. Portanto, a igreja espiritual é construída por cada um de nós. E agora isto traz umas grandes implicações para nós. Em primeiro lugar, acho que na questão física de templo, nós temos que ter muito respeito pelo templo. E eu às vezes penso, se o nosso Senhor, se Jesus, viesse neste momento a uma das nossas igrejas, especialmente no tempo do verão, em que nós vemos que às vezes há pessoas que vão para a missa como se fossem quase para a praia, eu pensava, qual seria a reação que Nosso Senhor teria ao entrar numa das nossas igrejas? Porque eu acho que, vocês sabem que nós quando começámos a igreja em Interlagos, também estava já um bocadinho mais. Nós só íamos à missa quando tivéssemos de gravata e tudo. Está bem, acho que era um sinal de respeito. E não estou a dizer que todos devemos ir para a missa com gravata. Mas acho que devemos ir para a missa com respeito e vestirmos dessa maneira. O outro aspecto, é claro, como eu disse, é o aspecto espiritual de nós sermos pedras nessa igreja espiritual. E, portanto, se nós somos pedras da igreja espiritual, também temos que nos portar a nós mesmos e temos que tratar os outros como essas pedras que constroem a igreja universal. Sobre este ponto, não era porque a gente fez ou faz ou continua a fazer, porque eu continuo a fazer da mesma maneira. Mal. Mas note bem, a gente quando vai a um teatro, a gente gosta de ver os artistas bem vestidos, bem arrumados, muito luxuosos e tal, muito bem, dá uma presença que a gente gosta de ver. Então, eu quando, por exemplo, vou ao altar, que eu vou praticamente ao altar 2, 3 vezes por semana, inclusive hoje vou de novo, porque temos hoje uma missa às 7 da noite, uma pessoa que morreu, de pessoa do nosso coro. Eu gosto de estar ali bem vestido no lugar onde está a pedra angular, onde está a pedra em que Jesus vai se transformar. Não é verdade? É bom e vai se transformar. Para mim é um gosto, é um prazer estar ali de gravata. Se a pessoa está assistindo, bem vestido, arrumadinho, não faz diferença nenhuma. Eu também posso estar de camisa, também vou. Agora no verão, de camisa, não levo gravata para ouvir a missa. Pois. Mas estou a fazer um trabalho para a liturgia da igreja, eu faço com o melhor que posso fazer. Procuro-me preparar para cantar, procuro-me preparar para ler e procuro-me preparar nos meus vestimentos. Eu acho que o ponto principal que a gente deve dizer não é questão de gravata ou não gravata, é a questão de respeito pelo templo, pela casa de Deus. E nós pensarmos, eu vou, na verdade,
para um lugar onde está Jesus, onde está a minha comunidade e, portanto, com isso, vou mostrar o meu respeito. Ias dizer qualquer coisa? Eu ia dizer que Jesus não vem agora aqui para virar as mesas ou dizer tu precisas de um casaquinho para pôr em cima das tuas costas. Ele não vem, mas ele deixou alguém para fazer isso. E os nossos sacerdotes têm que aprender a fazer isso, a dar ordens na igreja para as pessoas terem mais respeito para a missa. Custa e eles às vezes deixam de ir à igreja, mas a verdade tem que ser dita. Pois, eu até há bocado falei que a minha mulher, a Maria, e eu estivemos em Roma e eles não deixam ninguém entrar numa igreja a não ser que tenha... eu disse ninguém. Não deixam uma senhora entrar na igreja a não ser que cubram os ombros e cubram os joelhos. E se até às vezes tem coisas lá para as pessoas, se vai uma senhora que por acaso tem os ombros descobertos. Eu não estou a dizer que se deve fazer isso, mas já falámos bastante acerca do respeito. Eu acho que havia mais um ponto que talvez nós não temos muito mais tempo, temos apenas mais 2 minutos, mas é este ponto de que a Igreja neste momento pede-nos para nós nos associarmos a Roma ao celebrarmos a festa da Basílica de São João do Latrão. Portanto, Roma está a dizer vocês associem-se a nós. E, portanto, talvez seja uma altura de nós também pensarmos o nosso chefe espiritual, o Papa, está em Roma. E, portanto, se nós vamos prestar atenção à Basílica do Papa, devemos pensar também em prestar atenção ao ensinamento do Papa, não é? Claro. Portanto, é porque nós às vezes dizemos, eu sou católico, mas eu só acredito nisto, ou só acredito naquilo, sim, e não acredito naquela outra. Bem, nós quando vamos jogar futebol, nós temos que jogar pelas regras de futebol, não é? É verdade. Se diz não se toca na bola com as mãos, não se toca porque senão já não é futebol. Também se nós nos dizemos que somos católicos, nós então ou somos ou não somos, não é? Mas, enfim. Isso tem muito que talvez isto agora não Já vai não dar dá tempo. Estamos a chegar, não temos tempo, está no mas fim. já estamos agora a acabar, irmãos. Gostaríamos de falar mais? Estamos a chegar agora ao fim do nosso programa. Estamos aqui a falar acerca da Basílica de São João do Latrão, que é a igreja do Papa. E isso para nós temos que pensar que devemos estar unidos a Roma. Portanto, caros amigos, esperemos que tenhais gostado um bocadinho do nosso programa e boa noite.